Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados em fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A igreja assente, dando glória a Deus. Depois de 5 ministrações no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, nós temos aqui o capítulo de número 2, onde nós temos o cristianismo, bem como a sua doutrina sendo exaltada pelo apóstolo Paulo. É bem verdade que a carta de Paulo aos Colossenses, ela possui uma característica doutrinária profundamente distinta àquelas que são apresentadas nas páginas do Novo Testamento. Para dizer a verdade, as 2 epístolas que mais têm conteúdo doutrinário ou conteúdo doutrinário específico são as epístolas que não foram necessariamente fundadas as suas igrejas pelo apóstolo Paulo. Pelo contrário, havia uma grande comunidade de fé. Paulo, sem relacionamento, estabeleceu doutrina. Mas quando Paulo estabelece doutrina tendo se relacionado, ele acaba trabalhando na ortopraxia, no comportamento, na prática da igreja. Como ele está livre de milindres pastorais e relacionais, ele tem toda a liberdade diante de Deus de estabelecer pressupostos doutrinários. De todas as 13 epístolas, apenas esta, e a cidade de Roma, recebe a carta de Paulo com características doutrinárias, sem necessariamente vê-lo tratar de milindres de igreja. O que eu vou exaltar aqui nesta oportunidade são pelo menos 5 pontos importantes antes de adentrarmos nessa epístola, referindo-me ao capítulo de número 2. Primeiro, Paulo expressa sua grande preocupação pelos colossenses e por todas as pessoas que ainda não lhe tinham contemplado a face. Veja que quando eu li esta introdução, esse prólogo, essa perícope, eu fiquei assim interessado com a realidade de que nós, pastores, temos profunda preocupação pastoril. Nós que somos pastores, desenvolvemos profunda preocupação pastoril. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é com o estabelecimento da doutrina, porque Paulo, ele sabe que o diabo, ele destrói o entendimento de uma igreja, ele destrói o comportamento de uma igreja, ele destrói o relacionamento de uma igreja, se ele afetar, indubitavelmente, o ensinamento dela. Então, tem uma preocupação no coração de Paulo com relação àqueles que são estabelecidos por Epáfras, por Aristarco, mas que não tiveram a ocasião de ver Paulo pessoalmente. Por isso, Paulo estabelece a doutrina da igreja a partir da epístola, porque ele recebe um relatório de Aristarco e de Arquipo, enquanto Epáfras está com ele na prisão. Então, embora não presente no corpo, ele estabelece para a igreja quais são os comportamentos dela, porque ele está preocupado com o entendimento da igreja. Em segundo lugar, ele exorta os irmãos da cidade de Colossos, de Laodiceia e, consequentemente, de Hierápolis, que eram as 3 cidades dessa região, no Vale do Lico, na região da Frígia, e ele estabelece uma exortação à constância à fé em Cristo. Nós vamos observar daqui a pouco que um dos problemas trabalhados aqui na carta de Paulo aos Colossenses era a questão da cristologia. Se você estudar a Bíblia Sagrada, bem como a história do cristianismo, você vai perceber que até o ano 325 da era cristã, nós tínhamos pelo menos 80 heresias acerca da cristologia. E mexer na cristologia é mexer no processo soteriológico da igreja. Então, nós tínhamos diversos pensamentos com influências helênicas que tentavam trazer explicações que muito mais desexplicavam do que explicavam a natureza de Cristo. Por isso, nós tivemos ao todo alguns concílios que proporam a resolver essas questões.
325, Concílio de Nicéia, 381, Concílio de Constantinopla, 431, Concílio de Éfeso, 451, Concílio de Calcedônia. E esses concílios serviram para descobrir uma doutrina perdida? Não! Esses concílios serviram para garantir que a doutrina verdadeira não fosse adulterada. Então quem descobriu a doutrina foram os concílios? Não! As doutrinas estão muito bem estabelecidas na palavra. A forma como elas precisam ser entendidas é que foi trabalhado nos concílios para que a ortodoxia pudesse ser preservada. Toda tentativa de explicar um texto desexplicando gera heresia. Aí os concílios vieram para tentar solucionar problemas inerentes à heresia. Então quem definiu foi os concílios? Não, quem definiu foi a palavra de Deus. Diga graças a Deus, igreja. Diga glória a Deus. É assim. Em terceiro lugar, ele adverte os nossos irmãos contra os falsos mestres e os seus princípios. Está no versículo 3, versículo 4. Falsos mestres e os seus princípios. Porque todo falso mestre tem um método, tem um cronograma. Ele sabe muito bem se cativar o rebanho. A igreja sempre é tendenciosa a caminhar na dialética, no diálogo de um falso mestre dentro da igreja. Mas as pessoas têm uma facilidade muito grande de cair no conto do vigário teológico. Por isso que Paulo escreve esta carta a partir do capítulo 2. Em quarto lugar, ele toma conhecimento de várias bênçãos e privilégios que os irmãos em Colossos tinham experimentado ao descobrir a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a igreja aqui não está perdida, embaraçada, emaranhada, não. É uma igreja muito bem estabelecida, solidificada, tem os princípios comportamentais pautados no poder da palavra de Deus. E quando uma igreja, irmão, ela tem a vida fundamentada, aqui Paulo usa erradicado, enraizado, edificado, fundamentado. São verbos que transmitem a ideia de que essa igreja não é instável, ela tem estabilidade. De que essa igreja não foi edificada na areia, ela foi estabelecida na rocha que é Cristo. Igrejas que têm aparato doutrinário, que têm doutrinas de Deus, que a igreja é instruída, ela não vai atrás de ventos falsos de doutrina. E em último lugar, ele adverte contra várias superstições e corrupções que estavam prevalecendo entre as igrejas de Cristo. Olha aqui para o pastor. Eu estou aqui na 6ª década do 1º século da era cristã. Já tínhamos igrejas estabelecidas em Atália, Pafos, Pergue, Salamina, nas ilhas de Chipre, Sicília, na região da Frígia, Capadócia, Bitínia, Acaia, Ásia Menor, Ásia Meridional, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, Apolônia, Anfípolis, Tessalônica, Filipos, Bereia, Atenas, Corinto, Roma. Tem igreja para tudo que é lado. Logo, tem problema para tudo que é lado, e essas igrejas estão sofrendo ataques de todos os lados. Aqui, nesse caso específico, Paulo está combatendo um pensamento gnóstico que já começa a perturbar o entendimento da igreja. Sim, ele começa a perturbar o pensamento da igreja a partir da 6ª década do 1º século da era cristã. Quem que Paulo está combatendo? O gnosticismo. Então ele vai trazer palavras, eu vou explicar elas daqui a pouquinho para vocês, que combate o pensamento gnóstico. Por exemplo, aí nos versículos 1, 2, 3, 4 e 5, Paulo estabelece 3 propósitos aqui muito bem definidos. Primeiro, Paulo transmite pessoalidade. Irmão, olha para cá. Eu vou dar uma frase aqui para você, de efeito, para você dar glória a Deus? Não, para você entender como funciona o relacionamento na igreja. Você nunca mudará o comportamento de quem você não ganhou o coração. O grande problema de pais que tentam educar comportamentos de filhos sem ter ganho o coração. Por que um filho compartilha com uma amiga ou com um amigo aquilo que ele não tem coragem de compartilhar com o pai? Porque geralmente os filhos conseguem ser cativados pela amizade dos amigos. E às vezes são muito tulhados dentro de casa. Então o pai quer impor uma mudança, provocar uma mudança no comportamento, mas ele não ganhou o coração da criança, ele não ganhou o coração do filho. Não há profunda intimidade na relação pai e filho. E por não haver intimidade entre pai e filho, o filho prefere compartilhar o problema que ele está experimentando com um colega que tem a mesma linguagem,
que tem os mesmos trejeitos, que tem as mesmas expectativas acerca das coisas. Ninguém ganha o comportamento de uma pessoa se primeiro não ganhar o coração. Então Paulo usa aqui um princípio fundante na questão do relacionamento. Ele acessa o coração para depois ganhar o comportamento. Então ele transmite pessoalidade. Olha como que ele transmite pessoalidade. Gostaria, pois, que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós. Ai, mas ele é um estranho. Um estranho, nunca veio aqui. Nossa, uma preocupação exacerbada por pessoas que ele nunca contemplou com os olhos. Ele disse, olha, eu estou distante de vocês no corpo, mas eu estou aí em espírito do lado de vocês. Então ele quer gerar uma conexão com o auditório, que ele quer propor uma correção. Não adianta você virar a chave. Primeiro eu corrijo e depois eu aproximo. Não, irmão, lindeza. Oh, perfume de Deus. Primeiro você aproxima, depois você corrige. Primeiro você cativa, traz para perto. Aí você propõe mudanças a partir do comportamento que você vive. Muito mais do que com o discurso que você fala. É o grande problema da nossa vida é esse hoje. Por exemplo, porque pais têm dificuldade de educar seus filhos? Porque eles não sabem que uma grama de exemplo pesa mais do que uma tonelada de palavra. Eles querem fazer com que os filhos compreendam aquilo que eles desejam que os filhos compreendam com falácia, com palavra. E o filho pretende muito mais ver o comportamento que eles precisam fazer no exemplo do pai, no exemplo da mãe. O pai não mente, meu filho não mente, o pai mente. Meu filho não faz, o pai faz. Meu filho não vai, o pai vai. Meu filho, irmão, não adianta. Então Paulo está transmitindo pessoalidade para falar assim, ó, eu me preocupo com vocês. Oh, glória. Eu me preocupo com esta igreja. Eu posso até não me preocupar. Por exemplo, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, está ali os nossos irmãos, ele tinha sofrido uma grande perseguição na cidade de Filipos. A perseguição de Filipos foi para Tessalônica, sofreu também lá e foi para Bereia. Bereia teve uma grande perseguição, depois ele vai para Atenas. Antes de atravessar o istmo de Corinto, ele envia Timóteo de volta a Tessalônica. Os irmãos de Tessalônica estão revoltados porque Paulo saiu repentina e desesperadamente da cidade e vai para a região de Atenas. Aí Paulo escreve a primeira epístola não para trabalhar escatologicamente, mas para dizer que o motivo dele ter saído às pressas da cidade era para preservar a si mesmo e os próprios irmãos que estavam lá. Aí Paulo traz uma justificativa, capítulos 1, capítulo 2, porque Paulo quer transmitir pessoalidade. Ele quer dizer assim, ó, por isso que em toda a carta ele fala assim, pastor Efigênio, ó, eu bem quisera estar convosco. Eu bem que desejaria estar convosco. E sempre ele usa esse termo, eu não estou aí convosco, mas estou no Espírito. Porque Paulo entende que ninguém ganha o comportamento de uma pessoa se primeiro não acessar o coração dela. Os irmãos entendem essa verdade, glória a Deus? Segundo lugar, ele revela os seus interesses. Irmão, tudo tem um interesse. Ai, pastor, não, irmão, olha, a única pessoa na história do cristianismo, vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Assim, uma pessoa livre de qualquer interesse na história do cristianismo. Nós só temos uma, Francisco de Assis. Não é livre de interesse. O pai dele alegou para ele alguma coisa sobre roupa, alegou para ele alguma coisa sobre dinheiro, alegou para ele alguma coisa sobre dinheiro. Ele tirou a roupa, deu para o pai e saiu nu. Livre de interesses. Ele foi visitar Inocêncio III, na época mais ou menos chegando no período, não da Renascença em si, porque eu estou aqui do século XI para o século XII, e ele fedia tanto que Inocêncio III disse para ele assim, vai ter com os teus irmãos os porcos, e sai da minha presença. Ele estava fedendo igual porco. Ele simplesmente saiu da presença de Inocêncio III, e foi ter com os porcos e ficou 30 dias com eles. Ele voltou fedendo mais do que quando se apresentou na primeira vez. E disse assim, ó, santidade, já estive com os porcos por 30 dias, agora o senhor pode me dar o privilégio de o senhor me ouvir? Ele disse, fale logo, ele fale e vai-se embora. Ele falou, o Inocêncio III aprovou o que ele queria falar, e ele foi embora. Ele é livre de interesse. Mas Paulo tem um interesse. O interesse de Paulo é pessoal? Claro que não. O interesse de Paulo é doutrinário, é querigmático, é exposição bíblica, é trabalhar o comportamento. O problema é que ele não vai impor o interesse se primeiro ele não ganhar o coração. Como é que uma pessoa que nunca foi vista pela igreja, que nunca colocou os pés no vale do Lico,
que nunca atravessou a região de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, vai de longe impor o comportamento de uma igreja que ele nunca visitou? Então Paulo quer estabelecer o seu interesse, é verdade, mas primeiro ele transmite pessoalidade. Repita comigo alto, irmãos: pessoalidade, interesse e o que ele espera da igreja. Irmão, irmão, todo pastor espera da igreja. Irmão, tudo na vida é assim. A mulher espera do marido, o marido espera da mulher. O que é que você espera do seu marido que ele não lhe dá? Ela espera. O fato de você não dar não significa que ela não espera. O que é que um esposo espera da esposa que a esposa não lhe concede? O fato de você não conceder não significa que ela não espera. O que é que um pai espera do filho? O que é que o filho espera do pai? Irmão, a vida é uma vida de trocas de competências. Eu preciso entender o que é que o pastor espera da igreja. O que é que a igreja espera do pastor? Aqui nessa carta, nós vamos entrar aqui no texto, Paulo espera da igreja uma posição, um posicionamento. Por exemplo, quando alguém vai para uma unidade hospitalar e ela está profundamente abatida por uma enfermidade incurável, o que é que o médico espera? Que o corpo da pessoa que está sendo medicado reaja aos medicamentos. Se o pastor fala sobre oração, o que é que ele espera da igreja? Que a igreja ore. Se o pastor fala sobre pregação da palavra, exposição bíblica, o que é que o pastor espera da igreja? Que a igreja entenda. Se o pastor fala que os irmãos têm que amar uns aos outros, o que é que o pastor espera da igreja? Que a igreja não fofoque, não degladie, não devore, não mastigue uns os outros. Afinal, a igreja que fala, perturba e trafega contra o próprio irmão, morde ao próprio corpo, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, e Ele é o cabeça desse corpo, e nós estamos aqui para adorar o seu nome. Você pode dizer glória a Deus? Então a primeira coisa que Paulo estabelece aqui, que ele quer que a igreja saiba, é que a igreja conheça as suas lutas. Vamos para o texto bíblico, lindeza. Olha aqui, ó. Que soubesseis quão grande luta, irmão. Repita comigo, quão grande luta. 1, 2, 3. Quão grande luta. Olha, quão grande luta. Paulo ele faz questão, veja assim. Mas rapaz, você já pensou? Ele faz questão, presta atenção, de dizer à igreja uma luta extrema que ele está passando. Olha aqui o texto, vamos completar. Venho mantendo por vós. Ele está falando, olha isso, mas pastor, ele está passando na cara, né? Não, ele não está passando na cara, mas ele está falando. Ele está falando assim, olha, que vocês fiquem sabendo o grande problema que eu estou atravessando por causa de vocês. É claro que essas lutas são abstratas, são espirituais. Toda a oposição que ele vem sofrendo, todos os embates malignos, todas as dificuldades psicobiosociais, porque ser pastor é ter um organismo à disposição do problema alheio, é afetada a saúde psicológica, sociológica, biológica de pastores. Por quê? Porque naturalmente eles precisam tentar solucionar problemas que muitas vezes eles nem causaram. A pressão que existe em cima do ministério pastoral. Fizeram agora uma recente pesquisa no The United States of America. Quais são as 3 profissões mais difíceis do mundo? A primeira é ser o presidente dos Estados Unidos, que o cara pode apertar um botão, o mundo acabou, explode tudo. Então tem que ter muito controle. A segunda é ser pastor. Por quê? Porque é construída sobre a nossa vida olha a palavra que eu vou usar, uma exigência fenomenológica de pessoas que não querem fazer absolutamente nada, exigindo de nós que nós façamos absolutamente tudo. Ele não pode falar gíria, eu não falo gíria, né? Eu falo assim, abestado, né? Mas isso não é gíria. Ele não pode vestir uma bermuda. Eu estou aqui, os irmãos da internet, meu pastor, não tem, o pastor pode usar, não tem problema não. Eu estou falando aqui do nosso sistema. Ele não pode, ele não está em qualquer ambiente, ele não está no seu. A gente vive tulhado. Às vezes as pessoas reclamam para mim, eu fico, não reclame não. Não reclame não quando alguém fala de você não, porque significa que ela tem grande expectativa acerca do seu comportamento, da forma como você se relaciona, da forma como você se comunica, porque a igreja espera que nós falemos aquilo que ela nunca terá coragem de falar, que nós vivamos como ela nunca vai viver, que nós experimentamos experiências relacionais que elas nunca estarão dispostas a enfrentar, como por exemplo amar o inimigo.
Amar quem odeia. Abraçar em vez de empurrar. O desejo mesmo não é nem de empurrar, não. É outra coisa. Mas assim, você quer, mas você ama. Oh, glória. Irmão, isso aí explode. A pessoa sabe que ela tinha que estar, ó, eita lapada, mas ela não vai fazer, porque ela vai preservar a família. Ó, o Charlesinho, ela não é, você foi pastor de igreja, esse é o pau, dava vontade de eu dizer umas verdades. Aí o caba sai doido da cabeça, o cabelo arrancando, ele vai para casa, estressa às vezes com a namorada, a noite de maravilhas, de 1000 maravilhas, ficou 1000 terrores, e aí o cara é homem, é prazol, é efervescente, é gordura, é banha para todo lado. É assim. Ao ponto de o próprio Paulo velho, o bicho velho, de vez em quando ele desandava nas conversas dele. Ele disse assim: tenho por certo que nós fomos chamados e reputados para ser a escória do mundo. Será que eu estava bom do juízo quando ele disse isso? A escória do mundo. E quando alguém fala, ou você escuta na igreja, bem-vindo, irmão. É assim. É você amar essa pessoa linda que está do seu lado, que lhe perturba. É você abraçar essa pessoa que lhe perturba. É você falar de forma bereana com esse irmão que é um corintiano. Desculpa, irmão Júlio, não é sobre futebol, não. É assim, igreja, é isso. Diga graças a Deus, irmão. Então Paulo fala assim: eu quero que vocês já saibam, antes de me verem, que eu tenho pago um preço por vocês. Eu tenho carregado luta por vocês. Eu tenho sofrido por conta de vocês. A minha vida é defender o evangelho que vocês escutam a partir daquilo que vocês estão lendo. E estou fazendo por causa de vocês. Em segundo lugar, você entendeu, irmão? Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Que a igreja seja legítima ao relacionar. Irmão, nós estamos vivendo numa época, inclusive, pastor Efigênio, eu estava vendo um podcast, e o interlocutor disse o seguinte, que alguns pastores estão fazendo cursos baseados no livro de Maquiavel, que é o livro O Príncipe, para estabelecer princípios de liderança. Agora veja bem, o livro de Maquiavel, ele transmite a ideia de que você tem que aproximar-se do seu inimigo ao ponto de, podendo abraçá-lo, cravar uma faca nas costas, sem que ele perceba que você que aproximou é quem o está matando. Isso é princípio de liderança de quê? Me falem de que, irmão, nós temos um único princípio de liderança. Ele se chama Vereshua Venetzari Vemelach Yehudim, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Já está estabelecido na palavra. Esse é um princípio de liderança. Paulo estabelece aqui, ó, que a igreja seja legítima. Repita comigo, legítima. Essa palavra legítima tem um cognome que é a palavra sigigo, no grego, sigigo, que significa fiel, que é a pessoa sincera. A pessoa sincera é uma pessoa como sincera. O problema é que muitos de nós que somos sinceros para falar, não gostamos de ser sinceros para ouvir. Esse é um grande problema na igreja. A pessoa tem uma sinceridade muito grande, mas é quando ela fala. Quando ela vai escutar, ela não consegue suportar. E outra coisa, você pode ser sincero? Pode. Desde que você tenha a mesma competência para ouvir como você tem quando vai falar. O problema é que às vezes eu quero falar para minha esposa algo da maior sinceridade. Eu não tenho competência para ouvir o que ela quer falar para mim. Quer dizer que o seu relacionamento funciona à base do monólogo? Não. Relacionamento é diálogo. Às vezes você se fere, às vezes eu te firo, às vezes você me fere, mas no fim de todas as coisas nós nos abraçamos, glorificamos a Deus, nos perdoamos e o nome de Jesus Cristo é adorado. Eu estou tão romântico hoje que eu mexi com tanto cocô de pombo. Ô glória. Seu irmão, eu tirei aqui hoje, nós tiramos aqui hoje, quantos quilos, gente? 400 quilos? 300 quilos? 300 quilos de cocô de pombo, molhado, né? Deu capaz que deu um nome. O que é isso, irmão? Tinha, irmão, tinha. E deu pensar que nos dias de Giorão, 50 ciclos de prata era o preço de gramas de cocô de pombo. Nós resolvemos o nosso problema hoje com bosta de pombo, meu Deus. Pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. O tempo todo, agora, por que eu estou falando isso? Eu estou tão romântico hoje, irmão. Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Eu vou te aconselhar a você assistir um filme. Diga graças a Deus. Isso aqui é questão até de se gravar, porque o pastor, assim, meu mestre e minha vida.
do Samuel L. Jackson. Ele briga com o diretor da escola, porque ele é chamado para solucionar esses filhos rebeldes. Esses filhos rebeldes, que essa raça já entrou também dentro da igreja. Que não estuda, que dá trabalho para o pai, que joga videogame o dia todo, que dá trabalho para a mãe, que não lava uma vasilha. Esse tipo de gente lá numa escola, lá no estado. O filme é real. E o professor, ele tinha um método, pastor Silvio, muito radical. O bicho era mais bruto do que mourão, do que canto de cerca. Ô pai doido, pai d'égua. Então, rapaz, o bicho era bruto. E o diretor, recebendo diversas reclamações, chegou até ele para reclamar. Eles brigaram tanto. Os irmãos estão me ouvindo? Diga amém. Eles brigaram tanto, mas tanto que eu falei, meu Deus, agora o filme acaba, porque um vai matar o outro e aí vai suspender até a gravação. Aí de repente um parou para cá, o outro parou para lá. Aí um de cá respirou, não sei se vocês já viram o filme. Eu fiquei assim, eu fiquei estupidificado com aquilo. Falei, meu Deus, eu tenho que adquirir essa capacidade. Aí o outro olhou para ele, olhou para o outro, aí ele pôs a mão no ombro, o outro pôs a mão no ombro dele, falou assim, vamos almoçar? Ele disse, vamos. Saíram os dois rindo, abraçados. Os crentes não conseguem fazer isso. Eles não conseguem discutir ideias, eles têm que discutir emoções. Eles não conseguem colocar uma discussão no campo da ideia, no campo... Não, ele já intriga. Olha, fulano não está falando comigo, não está falando não, está vendo? Aí a pessoa está conversando com um passarinho, igual o Francisco de Assis, conversar com os animais, está lá conversando, ele deve estar pensando como vai fazer comigo. Certamente está... Irmão, você vai morrer, irmão. Pede a Deus para Deus te matar logo. Faz igual Elias, você precisa de cura. Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Você precisa de cura. Pastor, mas o irmão está falando de você, de mim. Certamente ele está mesmo. E um senhor, sim, a oportunidade que Deus está te dando de você aperfeiçoar em você a misericórdia que Deus a seu favor faz todo dia. Agora tu faz em relação a Ele. Quer dizer que eu só quero de Deus, 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 e nada acerca do que Ele faz em mim serve para aplicar no meu companheiro? Ou então nós estamos aqui no quê? Na associação, no clube de futebol? Pelo amor de Deus, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Diga graças a Deus, irmão. Levante a sua mão e diga glória a Deus. E essa palavra aqui, irmão Charles, seja confortado e vinculado juntamente em amor. Repita no 3, juntamente em amor. 1, 2, 3. O campo polissêmico dessa palavra com equivalência formal é argamassa. É argamassa. Argamassa, é cimento. Eu tenho aqui os termos hebraicos. Simbibazu, que é o termo hebraico, não, grego. Eu não sei falar grego, eu não mexo com grego, eu estou tentando um pouco de latim, hebraico eu já mexo com alguma coisa para lá e para cá, mas grego eu não sei, mas a ideia aqui é de argamassa. A argamassa colando o quê? Colando o amor no relacionamento da igreja. Aí se o amor estiver colado com cimento no relacionamento da igreja, aí eu te aborreço, mas você me ama. Você me aborrece, mas eu te amo, porque mais forte do que a ferida que eu lhe causei, ou que você me causou, é o amor de Deus que une os nossos corações, e o nome do Senhor é adorado na nossa vida. Diga graças a Deus, irmão. Terceiro lugar, que a igreja, se esforce para aprender. Irmão, é tão bom quando o negócio vem para o nosso lado, né? A gente está litigiando numa palavra que a gente gosta, porque assim, irmão, eu tenho dois. Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga glória a Deus. Só existem 2 objetivos nesta noite. Só 2. Só 2. Quantos, irmãos? 2. Repita comigo. Evangelismo. Fala alto. Evangelismo. E instrução. A igreja se reúne, irmã Débora, com esses 2 princípios. Evangelismo e instrução. Qualquer proposta de culto fora desses 2 princípios, ela é obsoleta. O objetivo da igreja é: reuniu, tem descrentes, evangelismo. Reuniu com cristãos, edificação. Então Paulo fala assim, olha, que vocês se esforcem por aprender. Você quer ver o texto bíblico, lindeza? Eu vou ler, olha aqui, convicção do entendimento, convicção do entendimento para compreenderem plenamente. Isso aqui é o princípio de Lutero e de Calvino na Reforma Protestante. Orare et labutare. Entendimento é labor, é suor, é sangue no rosto para entender. Olha a palavra aqui, olha os superlativos aqui, não é nem isso, mas para você entender. Convicção, plenamente, advérbio de intensidade.
Olha que Paulo está dizendo assim, ó, o objetivo meu aqui é que vocês tenham convicção do entendimento. Irmão, mas seja sincero, como é a base da sua crença? Se alguém lhe perturbar questionando princípios fundamentais da sua fé, quais respostas você seria capaz de lhe dar com amor para tentar convencer ao seu amigo, irmão, colega, que a verdade que ele professa ser verdade é uma mentira e que a sua é a verdade de Deus? Que base você tem? Paulo está falando aqui, olha, eu estou aqui lutando para que vocês aprendam e que tenham convicção do entendimento para compreenderem plenamente. A ideia de Paulo é que toda a igreja, presta atenção, porque o dado hoje é esse, ó, apenas 7% do público Presley que te escuta te compreende. Esse é o dado estatístico hoje, porque as pessoas foram desacostumadas a ler. Irmão, as pessoas não leem. A única coisa que a pessoa leu na vida dela foi o Gibi da Mônica. Ela não lê. Eu não sei, meu pai. Oh, meu pai. Né? A pessoa não lê, irmão. Ela não quer ler a Bíblia. Eu não estou falando de você passar assim horas igual eu passei lendo. Não, lê o básico. Dizem que 15 minutos de leitura bíblica por dia já te livra, por exemplo, da pornografia em 68,4%. Se eu não estou equivocado no dado. Você já viu esse dado, Mafigênio? Aproxima-se de Deus na oração. A pessoa volta a ter desejo a orar, desejo a participar. Inclusive, a recente pesquisa diz que se a pessoa ler 4 vezes por semana, ela já se torna uma pessoa extremamente mais piedosa e cristã. O grande problema da igreja é que ela não se alimenta da ração, preste atenção, irmão, que ela necessita, que vem do trono de Deus, da graça de Deus. Você cuida do seu corpo, você se alimenta bem, você vai para churrasco, vai para churrascaria, você paga R$100 para comer um rodízio, e é bacana, se quiser me convide, você não paga R$25 num livro, R$30 num livro, R$60 num livro, R$80 num curso. Você não investe no conhecimento. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero que vocês tenham convicção do entendimento para compreenderem plenamente. Compreender plenamente acerca de algo tão profundo exige esforço. Irmão, sinceramente, eu vou te perguntar aqui, se responda para você mesmo. Quanto tempo do dia você se dedica à palavra de Deus? Eu não estou, assim, nesse sentido, eu já vou até te dar um conselho. É você mesmo, toma um banho, vai para a mesa, pega uma lapiseira, uma régua, um caderno do lado e comece a escrever, pontuar dúvidas, tentar solucionar questões. Irmãos, quem me dera ter a mente virgem para voltar a ter as descobertas que eu tive pela primeira vez quando eu li a Bíblia Sagrada. Tu já lestes a Bíblia inteira? Então você tem que se confrontar com essas realidades. Você já leu? O tanto que é bom você ler, por exemplo, genealogia. Irmão, eu fico tão humilde. Irmão, quando eu leio genealogia, às vezes eu paro para ler genealogia só para exercitar a humildade que talvez eu pensa possuir. Porque humildade é aquele tipo de virtude que quando você descobre que tem, você já perdeu. Irmão, eu acho tão bom ler genealogia porque eu me sinto mais humilde. Porque todo mundo ali, Figênio, morreu. Fulano, morreu. Fulano, morreu. E eu fico, eu vou morrer. Oh, glória. Fulano, morreu. Eu vou morrer também. Fulano. E aí eu penso assim, meu Deus, eu estou aqui, milênios depois, lendo sobre estes homens que morreram. O que as pessoas lerão de mim depois que eu for sepultado? Porque a reputação de alguém é a única coisa que se recusa a ser sepultada com o seu morto. Ela sempre volta para casa com os que choram. O que as pessoas vão lembrar de você? Que você é fofoqueiro? Deus me livre, ainda bem que já foi tarde. Diz que num velório lá, o pastor falando como é o nome? Do irmão. Do falecido irmão, não preservar a morte. Aí, e o pastor exaltando as características, e a mulher chorando, notadamente, o filho chorando, o menininho, não sei se já era Joãozinho, a conversa desse, e o pastor exaltando, foi o irmão fulano de tal, era o irmão, e aí a irmã começou a parar de chorar, né? Ela,
Começou a parar de chorar. E o pastor é um santo homem de Deus. Aí ela falou assim: Joãozinho, meu filho, vai lá no caixão ver se é seu pai mesmo que está lá dentro. Irmão, tem gente assim, já vai tarde. O que as pessoas, irmão, o que vão saber de você quando você for? Qual é a recordação que as pessoas vão ter da sua... Você não se preocupa com isso, não? Começa a ler genealogia. Você está ouvindo o pastor? Diga amém. Que a igreja não se contente com o superficial. Olha aqui, ó. Plenamente o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Repita comigo: Cristo é o mistério de Deus. Conhecer a Cristo por instrução. Porque olha aqui para mim, irmãos, nós temos duas métricas para você conhecer a Cristo. Por instrução, a partir da Bíblia Sagrada, e por experiência, a partir da oração. Só que quem normatiza, regulamenta, instrui a experiência, preste atenção, é a palavra de Deus que é a instrução. Perguntaram para mim ontem na caixa do Instagram como eu considero o quadrilátero wesleyano. E eu disse: o quadrilátero wesleyano, ao meu ver, eu não sou digno de falar de Wesley, porque eu nunca serei como ele. Eu nunca serei como ele. Mas nunca, irmão. Nem para cegar na unha dele eu serei. Mas o quadrilátero wesleyano tinha uma grande dificuldade, porque ele colocava a experiência, a razão, no sentido de ortopraxia, até a prática mesmo, no nível da Escritura. E não é. A Escritura está acima. Diga glória a Deus, igreja. A Escritura está acima da experiência. Aí de repente você está orando, você tem uma experiência, vou abrir aspas, com Deus, que suplanta as verdades da Bíblia. Então você está caminhando para ser um novo herético, que é trazer uma verdade revelacional que abstém, que joga fora, que despreza o que está escrito. Não, nós já temos um fundamento e ele foi posto pela palavra de Deus. Você pode dizer graças a Deus? Pastor, eu posso ter experiência? Pode, irmão, você deve ter experiência. Mas para toda experiência, lembre que a palavra de Deus é o seu filtro. Então Paulo está dizendo assim, ó, que vocês não se contentem com o superficial. Plenamente o mistério de Deus, Cristo. Conhecer a Cristo por instrução. Isso é importante demais. Nós conhecermos a Cristo por meio da instrução. Daqui a pouco eu vou trabalhar aqui alguns grandes problemas que eram fortemente difundidos nos primeiros séculos da era cristã. Por exemplo, entre os primeiros e o segundo século, nós tínhamos o problema do docetismo. A ideia de dokel, no grego, transmitindo a ideia de que Cristo era um invólucro. Ele não tinha necessariamente um corpo físico. Portanto, uma pessoa que era docética nessa época negava absolutamente a verdadeira humanidade de Cristo. E o próprio Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia disseram o seguinte: o que Jesus não assumiu, ele não curou. Ele me cura da minha humanidade porque ele assumiu a minha humanidade. O que é isto, pastor? Mistério de Deus, o Cristo. Conhecer sobre o Cristo. Nós tínhamos o ebionismo no século II, dizendo que Jesus era uma pessoa comum, escolhido por Deus, portanto negava a divindade de Jesus. E no livro sobre a encarnação do verbo, Atanásio, o anão negro, em 387 da era cristã, disse o seguinte: se Jesus Cristo não é Deus, todos nós estamos perdidos. Que doutrina é essa, pastor? É mistério. Qual é o mistério? De Deus. Quem é ele? É o próprio Cristo. Nós tínhamos também uma doutrina que tinha duas vértices dela, chamada de monarquianismo, que dizia que Deus é um único Deus absoluto, negando absolutamente o Deus trino. Logo, você tem essa ideia do monarquianismo, no modalismo e de forma dinamista. Eu não vou entrar sobre isso agora, mas falando dos falsos mestres, na terça-feira que vem, eu vou falar. E por que o senhor vai falar? Porque era isso que eles falavam para perturbar a igreja naquela época. Ah, mas hoje não se perturba com isso. Não, você que pensa. A maioria das pessoas estão na igreja adorando um Cristo que elas não conhecem.
adorando um Deus que elas nem sabem que existem. Por isso que você vai para a aula de sociologia, de filosofia, de história, o professor fala 2 frases de efeito e você volta para casa à toa. Não é nem ateu, é à toa. Agora sou ateu, pai. Tu é uma à toa. Por quê? Porque durante todo o tempo que você tinha a oportunidade de sentar para aprender, você ficou conversando na igreja, jogando fliperama na igreja, tomando água no bebedor. Mas Deus está aqui nesta noite para lhes trazer a instrução viva que desce do trono da glória de Deus, e ela é o mistério de Deus, e ele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tinha também a ideia de Ário, e Ário, ele se tornou um dos maiores rivais da história do pensamento cristão, porque Ário dizia o seguinte: Cristo foi criado por Deus e, portanto, não era um ser eterno igual a Deus. Inclusive, o lema de Ário é o seguinte: se Jesus Cristo de Nazaré é filho de Deus, ele não pode ser igual a Deus, porque se ele fosse, ele seria seu irmão. Tanto é verdade que Constâncio, filho de Constantino, escondeu Atanásios, o anão negro, por 5 vezes depois do concílio de Nicéia, porque o anão negro, inclusive tem aquela frase de Jerônimo no 4º século da era cristã: Atanásios contra o mundo. E o próprio Jerônimo disse: o mundo esteve prestes a se tornar ariano se não fosse pelo anão negro. Irmão, a igreja nunca foi palco de teatro, a igreja nunca foi circo para entreter bode, a igreja sempre defendeu as verdades eternas, verdades da palavra de Deus, sempre foi defendida pelos servos do Senhor na história do cristianismo. Entretenimento da igreja, só agora, século 21. Ela nunca foi, nem no seu pior nível de banditismo, na época de Marósia, da pornocracia, na querela das investiduras, na simonia. Ela nunca foi o que se tornou hoje: entretenimento, gente querendo vir na igreja só para sentir, gente querendo vir cá para curtir uma noite legal. Não, você não está aqui para curtir noite legal, você está aqui para ter uma experiência de metanoia na sua cabeça, para ser confrontado na sua alma, e essa palavra transforma a sua vida, renova o seu caráter, dói na sua alma, mas te põe de pé para glorificar e bendizer aquele que vive e reina para sempre. Você tinha também apolinarianismo, que era um irmão apolinário, que tinha profundas dificuldades. Ele dizia o seguinte: Cristo não tinha uma mente humana, tinha apenas um corpo humano com uma mente divina. Pastor, o que é isso? Doutrina, mistério de Deus, vírgula, o Cristo. É mistério. Por isso você tem que estudar a Bíblia. Isso não nos afeta hoje. Não te afeta hoje, porque as verdades de Cristo que você deveria estar desejando saber, você não se preocupa. O que acontece na igreja? Eu posso falar, irmão? Diga amém. Eu terminei aqui. As pessoas não querem pensar, então elas não querem entender. Então elas levam a fé superficial. Elas não exigem isso do seu pastor. Não, nenhum de vocês exigem isso de mim. Pastor, eu quero aprender sobre isso. Não, nunca ouvi isso. Eu tenho 27 anos pastoreando igreja. Fiquei 4 anos assistenciando como co-pastor, vice-presidente. Não, ninguém nunca fez isso. Sabe por quê? Porque ninguém está nem aí com isso. E por que o senhor está falando do que o povo não quer escutar, pastor? Porque eu tenho um compromisso com aquilo que o Senhor Deus quer que eu transmita. Isso vai servir para quê? Pelo menos para você fazer uma apontação para quem te refuta. Olha, escuta aqui, esse aqui é o meu pastor, ele tem uma palavra de Deus para a sua vida. Para você pensar o seguinte, que nem sempre os cristãos foram superficiais, porque Paulo exige que os cristãos sejam profundos. Depois você tem Nestório, que era o patriarca de Constantinopla. Ele disse que em Cristo havia 2 naturezas separadas que resultavam em 2 pessoas distintas. E é um grande problema, porque na Communicatium Idiomatum, que é a união das 2 naturezas, nós temos um único Deus, chamando-se Cristo, que subsiste em 2 naturezas distintas, ele sendo um. Deus não é 2, ele é humanamente divino e divinamente humano. O que é isso, pastor? Doutrina de Deus, mistério de Deus, chama Cristo. Eutiquianismo, a natureza divina absorveu a humana em uma única natureza. Qual? A divina. Inclusive algumas pessoas dizem que Cristo foi diluído em sua natureza humana na hora do batismo. É absurdo. E as pessoas estavam perturbadas na igreja. Mas na semana que vem, quando nós abordarmos sobre falsos mestres, a gente vai trabalhar isso aqui na igreja, para que o nome de Jesus seja glorificado. Em último lugar, que a igreja não seja enganada pelos falsos mestres. Eu não vou explicar isso agora. Em último lugar, que saiba separar doutrinas. Repita comigo: eu preciso aprender, separar doutrinas de argumentos
falaciosos. Irmão, existem doutrinas heréticas que são heresias de perdição. É uma heresia de perdição. Nem toda heresia é heresia de perdição. Não há problema. Por exemplo, os irmãos que surgiram depois da Reforma Protestante, chamados de anabatistas, eles discordavam da ideia de que as pessoas pudessem ser batizadas crianças. Então, eles foram chamados de anabatistas. Eles queriam que as pessoas adquirissem a consciência sobre o pecado. Foram chamados de anabatistas. Isso é uma heresia? Não, não é heresia. É uma divergência teológica. Olha o texto bíblico aqui e eu termino. Ninguém vos engane com raciocínios falazes. Agora veja bem, nós que somos a igreja, precisamos ter o domínio, a inteligência, a capacidade de separar doutrina de raciocínio falazes. E aqui não é uma heresia clara, aqui é um raciocínio. Então a pessoa que se levanta para propor uma heresia, ela sabe exatamente o que ela está propondo. E às vezes nós que nos levantamos para refutar a heresia proposta, não sabemos absolutamente nada sobre aquilo. Então quando Paulo diz, eu peço que vocês, olha aqui que ele diz, eu peço que vocês não deixem que as pessoas enganem vocês com raciocínios falazes. Essa palavra no grego aqui, ela transmite a ideia de iludir, racionar em erro. Palavras de persuasão. É gente que tem habilidade para enganar com a mentira quem vive na verdade. Irmão, e é engraçado que o diabo ele usa os termos da curiosidade. Vai lá ver o diálogo, irmão, para você ver de Eva com a serpente. Você viu o diálogo de Eva com a serpente? Olha, eu vou só ler aqui para você entender, e aqui eu já terminei, como que funciona o diálogo. Gênesis 3:5, Sefer Bereshit 3:5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, abre aspas, é uma pergunta, não comereis de toda a árvore do jardim? Você viu o nome é esse, agora o sócio foi. Isso, a sagacidade, a satanicidade, ela não começa a fala com um monólogo, ela começa a fala com um diálogo, porque no mínimo uma resposta ela vai obter. Para quê? Para que ela consiga quebrar a resistência de Eva paulatinamente. A mulher que está te seduzindo lá no serviço, olha eu falando aqui, hein? Será que eu sou um profeta? Ela não vai chegar em você assim, arrancar a roupa. Ela vai dar um bom dia, mandar um beijinho. Beijo. Beijo. Aí eu não sei, quando você fala comigo, eu fico assim, estranha. Léo, você está muito desconfiado, né? Não é possível, né? Estranho como? Não sei, eu fico suando todinha. Pronto. É assim que o capeta faz. Olha aqui, ó. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha, ela sabia. A serpente sabia. Mas ela quer ouvir exatamente a resposta que ela espera escutar. A resposta de Eva. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Até aqui o diabo mentiu, irmão, sim ou não? Não. Ele sabe o que ele está fazendo. Assim são os hereges, os falsos mestres. Então a serpente disse à mulher, essa palavra é lahem, tá? No hebraico. É certo que não morrereis. Ela mentiu? Não. Na verdade, o conceito de morte não havia sido alimentado em Eva, porque quem alimenta a morte é o pecado que ela nunca tinha praticado. Aí eu sei o que está acontecendo, vocês não sabem, porque vocês estão limitados a essa realidade do jardim.
Mas é certo que vocês... E eles morreram? Morreram, mas também não morreram. É um sofisma, é uma verdade aparente. Nós vamos estudar isso na semana que vem. Um sofisma é uma verdade aparente. Olha aqui, ó. Mas o fruto da árvore... Então a serpente diz, é certo que não... Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes... Olha uma verdade aqui, ó. Se vos abrirão os olhos... Ela mentiu? Não. A primeira coisa que aconteceu com eles. Olha aqui, ó. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. No que se refere a ter a oportunidade de ver os dois lados, porque o bom eles estavam experimentando. Agora vão ver o mal. Então você vê que a construção do raciocínio de uma pessoa que vai enganar o outro é uma construção de um raciocínio exatamente ligado à proposta daquele que propõe o raciocínio. Ele sabe aonde ele vai levar a pessoa. Ele sabe onde vai levar. Vendo a mulher, aí agora, depois que ela quebrou a rejeição dela, ela está aberta. Aí ela começa a identificar coisas na árvore, que ela fala aqui que antigamente o decreto de Deus proibia, porque ela estava escrava àquele decreto. Mas a serpente quebrou o decreto de Deus. Olha como é que o diabo faz. Ele quebra o decreto de Deus no seu coração. Aí você passa a pensar que aquilo que você está experimentando é bom e agradável à vista, só que vai te matar. Quebrou o decreto. Pastor, eu preciso consertar a minha vida. Volte para a palavra de Deus. Oh, glória. Vai para a sua casa e volte. Você está ouvindo o pastor? Diga glória a Deus. Vamos tirar a oferta. Diga graças a Deus. Ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Quem é que não gosta de pecar, irmão? Eu detesto pecar. Então tu é um anjo. Tu é uma anjazona, um anjão. Pai, deixa de besteira. Agradável aos olhos, árvore desejada para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu. O pecado é exatamente isso. É a ocasião que a minha carne dá a ela mesma, vou tirar até o diabo da equação, para que eu satisfaça o meu corpo com aquilo que eu desejo satisfazer. Aí depois que o prazer passa, aí sobra depressão, sobra angústia, sobra tristeza, sobra dor, sobra mágoa, sobra desgraça, sobra inferno. Mas enquanto a pessoa pratica, não. Ela deixa tudo, é igual aquela música do Leonardo. Eu deixaria tudo se você ficasse. Meu sonho, meu passado, minha desilusão, sei lá como é que é o nome. Eu lembro que no ano de 1994, lá em Goiânia, indo para o Parque Ateneu, era a música de todo dia na rádio. Era essa música, 6 horas da manhã. Eu lembro dessa frase, eu deixaria tudo se... Ele larga a mulher, larga tudo. A pessoa larga por uma paixão errada, larga a mulher, larga tudo. Outro dia, uma fala, meu marido... Eu amo meu marido, mas estou apaixonado no amante. Mas, rapaz, que conversa velha feia, rapaz. Você tem que se controlar, meu irmão e minha irmã. Se eu for dar margens à carne, ocasião à carne, eu vou apaixonar porque eu quiser. Eu vou alimentar esse monstro, esse demônio, que é eu mesmo. Não vou. Por isso que a Bíblia fala, andai no Espírito, vivei no Espírito, deixai que o Espírito produza fruto dele mesmo. E a Bíblia diz que quem anda no Espírito e não dá ocasião à carne, nós temos que aprender a voltar para a presença de Deus e adorar a Ele. Você pode levantar a sua mão e dizer glória ao nome de Jesus.